A gente começa a edição de hoje direto do Palácio do Planalto. A participação do general Pazuello, um integrante do Exército Brasileiro, em uma manifestação política no fim de semana, levou à abertura de procedimento disciplinar. Natália Frouet, boa noite para você. Começa do começo, por favor. Por que, em tese, Pazuello não poderia participar de uma manifestação como aquela? Oi, Malta, boa noite para todo mundo. Por quê? Porque existe um regimento interno que regra, que dita as regras para que os militares devem seguir. E nesse regimento interno, esse regimento diz que quem está na ativa, ou seja, trabalhando ainda, não se aposentou, não foi para a reserva, eles não podem fazer manifestações políticas de apoio a quem quer que seja, quer dizer, apoio político. Por quê? Porque a visão é que isso pode contaminar a força, como eles falam nos bastidores, do comando do Exército, do alto comando do Exército, que o Exército é uma instituição de Estado e não desse ou daquele governo. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, não só foi para o Rio de Janeiro, participou do passeio de moto, que o presidente Jair Bolsonaro também estava, um ato organizado em prol ao governo de Jair Bolsonaro, como também ele subiu num carro de som e se manifestou ao lado do presidente. Portanto, agora, sim, o Exército está apurando a conduta. Já ficou claro que sim, existe uma infração, porque ele não poderia ter ido a esse ato. Inclusive, militares que trabalham no governo, que são próximos a Pazuello, aconselharam o ex-ministro a não ir para esse ato. Mesmo assim, ele foi e agora está respondendo esse processo disciplinar. A gente apurou que ele deve sofrer uma punição leve e não severa, uma repreensão verbal, já que faz 40 anos que Pazuello está em serviço e nunca cometeu infrações, Malta. Tá bom, Nath. Muito obrigado, pelas informações. A CPI da pandemia, lá pertinho de onde falava a Natália, mas no prédio do Congresso, no Senado Federal, a CPI agora ensaia tomar um novo rumo. Porque se até ontem os temas que dominaram foram cloroquina, oxigênio em Manaus, atraso na compra de vacinas, agora os senadores podem começar a convocar governadores e prefeitos para explicar a destinação que eles deram a recursos federais que foram enviados a estados e municípios para combater a pandemia. Trazendo aqui para o Distrito Federal, Suane Guerreiro, boa noite para você. Ibanez Rocha, pode ser chamado a depor? Olha, Malta, tudo indica que sim. Boa noite a você, a quem nos assiste. Hoje aqui na CPI foram apresentados vários requerimentos para ouvir aí prefeitos, secretários de saúde e governadores. Entre eles, nós tivemos esse requerimento para Ibanez Rocha. E aí, nesse caso, os parlamentares irão investigar repasses de recursos feitos pela União a estados e municípios, isso para combater a Covid. E esses requerimentos foram direcionados aí para estados onde houve alguma operação da Polícia Federal ou mesmo do Ministério Público para verificar essas fraudes. E aí aqui, Felipe, no DF, a gente teve a operação Falso Negativo, em que foram presos, inclusive, membros da Secretaria de Saúde, e isso será investigado. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Sônia. A prisão da então cúpula da saúde aqui no Distrito Federal é a pedra no sapato do GDF quando a gente trata de destinação de recursos para combater a pandemia. Difícil explicar e o governador pode ser chamado a falar sobre o assunto lá na CPI da pandemia. Obrigado, Sônia, pelas informações. Enquanto isso, aqui no Distrito Federal, a taxa de ocupação de leitos de UTI da Covid na rede pública de saúde está em 97%. Mesmo com a inauguração de novos hospitais de campanha, ainda tem fila de pacientes aguardando para serem internados. Vitória Mello tem as informações sobre uma inauguração que pode aliviar um pouco a situação e que foi feita hoje com a presença do governador. Vicky, é com você. Boa noite. Oi, Felipe. Boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, até o fim da tarde, 23 pessoas com suspeita ou confirmação da doença aguardavam por um leito de UTI. De acordo com dados do InfoSaúde, 18 unidades de terapia intensiva da rede pública estavam desocupadas, mas apenas 4 destinadas a adultos. Hoje, mais um hospital de campanha foi inaugurado aqui no DF, desta vez o de Ceilândia. É a terceira unidade temporária para tratamento contra a Covid
Covid-19 entregue neste mês. O local conta com 100 leitos de unidade de cuidados intermediários, UCIs, com suporte respiratório e de hemodiálise como retaguarda para casos considerados graves. A expectativa do governo é entregar o hospital acoplado de Samambaia até a próxima sexta-feira. Os novos leitos serão responsáveis por desafogar, a rede pública de saúde e permitir que os hospitais voltem a atender aqueles pacientes que precisam de tratamento para outras doenças, outras enfermidades. Felipe. Ô Vicky, aproveitando que você está falando da pandemia aqui no DF, me permita só fazer uma nota de pesar. Morreu hoje, vítima de Covid-19, Mirta Fraga, a esposa do ex-deputado Alberto Fraga. Ela já foi secretária da Mulher, tinha 56 anos e desde março estava internada na UTI do Hospital Santa Helena. Ela e o marido ficaram doentes e foram internados juntos, mas Fraga logo se recuperou e teve alta. Hoje, nas redes sociais, o ex-deputado se despediu da esposa e disse: foram 40 anos de convivência e de muito amor. Ela partiu, mas deixa um legado de coisas boas, deixou muitos amigos e amigas que a amavam e a admiravam. O sepultamento foi hoje às 5h30 da tarde no cemitério da Asa Sul. Nossos sentimentos aos familiares e ao ex-deputado. Agora, voltando, Vicky, ao noticiário, o governador esteve hoje lá na inauguração. Ele comentou algo sobre o plano de vacinação aqui no Distrito Federal? Sim, Felipe. Ele disse que até outubro espera ter vacinado cerca de 80% da população. Mas já quer que até agosto todas as creches e escolas do DF estejam em pleno funcionamento. Nós conversamos com o Sindicato dos Professores dos Estabelecimentos Particulares, que concordou com esse retorno ao trabalho, mas disse que espera que todos os profissionais estejam vacinados com as 2 doses de vacina no braço. As instituições de ensino da rede pública estão de portas fechadas há mais de um ano por causa da pandemia. Hoje, o governador Ibanez Rocha falou sobre o retorno das atividades presenciais. A expectativa é que as creches voltem a receber crianças em julho e as escolas a partir de agosto. Nós estamos trabalhando com essa perspectiva, começamos a vacinar os gestores e o pessoal das creches, parece que foi isso que foi me informado pela Secretaria de Educação, para que a gente comece a colocar as nossas crianças para retornar às creches e vamos vacinando até o mês de julho, para que no mês de agosto a gente possa reabrir as nossas escolas. Para cumprir esse prazo, a Secretaria de Educação divulgou o plano de vacinação contra a Covid-19 dos profissionais das redes pública e privada. A campanha da categoria teve início na última sexta-feira e será feita por etapas. Primeiro, os profissionais que atuam na educação infantil. Depois, no ensino fundamental, anos iniciais. Em seguida, ensino fundamental, anos finais. Aí entram os que trabalham no ensino médio e, por fim, ensino superior. Os gestores das escolas públicas serão todos vacinados na primeira etapa do plano, por estarem trabalhando presencialmente desde o início da pandemia. A Secretaria de Educação determinou ainda algumas regras. A vacinação da categoria vai ser feita por unidade escolar, levando em consideração a vulnerabilidade social da área onde a instituição funciona e o número de alunos atendidos. Os profissionais vão ser convocados e, por enquanto, a imunização só é feita na UBS 1 do Guará. As listas estão na página da Secretaria de Educação. Esse calendário será mantido conforme a oferta de vacinas. Se o governo conseguir, até julho, vacinar todo o público-alvo desse setor, das creches parceiras, das creches públicas e das creches privadas, nós não temos nada contra. Somos a favor de que as aulas voltem, mas desde que estejam todos vacinados com as 2 doses da vacina. Aqui no DF, o ritmo da vacinação ainda é lento. Até agora, 596.340 pessoas tomaram a primeira dose do imunizante, o que representa 19,54% da população. Mas apenas 305.938 pessoas já estão completamente imunizadas, ou seja, 10% dos moradores do DF. Muito pouco ainda, precisa de mais. A Justiça do Distrito Federal confirmou a condenação do ex-governador José Roberto Arruda por corrupção de testemunha. Felipe Barcelos, boa noite.
Oi, Felipe, boa noite para você, boa noite a todos. A terceira turma criminal do Tribunal de Justiça aqui do DF negou o recurso e manteve a condenação do ex-governador e também de outras pessoas envolvidas naquele escândalo da Caixa de Pandora. Segundo a decisão, a Arruda agiu com interesses escusos em enganar a justiça. A denúncia é de corrupção de testemunha. Cúmplices de Arruda teriam procurado o jornalista Edson Sombra, uma das testemunhas da investigação, e oferecido propina de R$200 mil para que ele mentisse à Polícia Federal sobre os crimes cometidos pelo ex-governador. Sob ordens de Arruda, o dinheiro foi entregue à Sombra em fevereiro de 2010 em uma lanchonete lá no Sudoeste, pelo então conselheiro do metrô Antônio Bento da Silva. A ação foi gravada e monitorada pela Polícia Federal, que prendeu Antônio Bento em flagrante e, dias depois, também prendeu Arruda. Além deles, o ex-deputado distrital Geraldo Naves e Rodrigo Diniz Arantes também foram condenados. Felipe. Como é que pode um negócio que aconteceu em 2010 em flagrante ainda ter que correr, confirmar? Justiça é lenta, né? Não é clichê, é a verdade. Obrigado, Felipe, pelas informações. Com o período de seca se aproximando, o Corpo de Bombeiros se prepara para mais uma fase de trabalho intenso de combate aos incêndios florestais, que a gente sabe, né? Muitas vezes ocorrem em regiões de mata isoladas, onde só se pode levar água de avião. Pois é, a nossa equipe acompanhou o treinamento dos militares que combatem o fogo. A reportagem é de Vitória Melo, Alessandro Palmier, com edição de Raquel Castro e Luan de Sanctis. O treinamento dos militares é reforçado nesse período que se inicia a seca no Distrito Federal. Menos chuva e menos umidade no ar. Uma combinação perfeita para as queimadas. Quando fica difícil controlar o fogo por terra, os bombeiros usam a aeronave. Ela tem um reservatório com capacidade para armazenar até 3.100 litros de água. Lá do alto, o piloto tem que ser preciso para acertar o foco do incêndio. E é esse trabalho que a gente vai acompanhar. Estamos a bordo do Nimbus 01, sob o comando do Tenente-Coronel Anderson do Nascimento. Nós vamos sobrevoar as regiões onde os militares mais atuam no combate ao incêndio florestal. O frio na barriga não deixa a mão desgrudar do cinto de segurança. O balanço aqui em cima é grande, viu? Minha aviação tem um ditado, né? Só se aprende a voar voando. Para o enjoo, o comandante oferece bala de banana. No caminho, voamos bem pertinho do reservatório de Santa Maria, mais precisamente a 2 metros de distância da água. A sensação era de que a aeronave pousaria a qualquer momento, mas logo voltamos a subir. Seguimos em direção à Floresta Nacional de Brasília. O coronel Anderson se aproxima da pista de apoio criada no meio da reserva. O local é usado para diminuir o tempo de resposta no combate a queimadas na região. É fundamental a importância a presença do homem em terra para poder fazer o combate. E porque somente a aeronave também não é tão efetivo, digamos assim, né? É uma coisa complementando a outra. No centro de treinamento, o repórter cinematográfico Alessandro Palmier aguarda a nossa chegada. Esse é o ponto em que o comandante se prepara para despejar a água do avião em solo. A aeronave, quando ela está carregada, a gente costuma dizer que é outra aeronave, porque os movimentos dela são bem mais lentos, né? E esse lançamento também, muitas vezes a gente vê direção de vento, intensidade do fogo. O trabalho não para por aí. A aeronave precisa ser reabastecida para voltar a combater o incêndio. As equipes ficam a postos, esperando o avião pousar. Por causa do barulho, os olhos dos militares ficam atentos aos sinais.
O tanque com 18 mil litros de água é conectado a uma bomba. A mangueira é instalada diretamente no reservatório do avião. Toda a ação tem que ser rápida. O tempo só do abastecimento até conectar a mangueira até o avião decolar novamente dá em torno de 3 minutos. O curso de formação de operadores de solo dura 5 dias. A gente faz esse treinamento para manter a proficiência e diminuir o tempo de resposta no atendimento às ocorrências. A corporação é referência no país e já atuou em outros estados. No ano passado, inclusive, a gente esteve combatendo o incêndio florestal do Pantanal. Profissionais que precisam vencer desafios e superar limites. Da mesma forma que ela é, às vezes, estressante, desgastante, também é bastante prazerosa para quem gosta da atividade. Muito obrigado ao Corpo de Bombeiros por receber a nossa equipe e eu agradeço a minha equipe, que a matéria ficou muito legal. Posso fazer um intervalo? Nosso jornal volta já. A Polícia Militar fez uma operação de urgência para salvar uma criança que tinha ingerido soda cáustica. A corrida para salvar a criança começou no fim da tarde de ontem no assentamento 26 de setembro, perto de Taguatinga. Os pais estavam desesperados com o filho no colo quando encontraram os policiais do batalhão de choque. Avisa aí que já avisou a HRT, já está avisando a HRT. Por causa do trânsito, outras viaturas ajudaram no resgate. Ok, saindo do Pistão Norte, pegando comercial, descida para comercial. Segundo os pais, a criança de 2 anos tinha acabado de ingerir soda cáustica. Olha como é que tá a boquinha do Samir. Segundo a polícia, o Samir tinha sinais de queimaduras na boca e estava consciente. O pronto atendimento foi primordial para salvar a vida dessa criança. Ela se encontra estável até o momento e vai passar por novos exames para avaliar o quadro de saúde dela. Em contato com a pele ou com os olhos, a soda cáustica provoca irritação e queimaduras. Sobre o acidente, a mãe do Samir faz um alerta. Não deu nem 10 segundos, eu fui só desentupir uma coisa da minha mãe e simplesmente caiu gotículas na boca dele. Olha só o estado da boca do meu filho, como é que ficou. Então, gente, nunca deixe nada de material, nunca mais eu quero na minha vida ter soda cáustica na minha casa. É perigoso, né? Vamos às últimas notícias de hoje. A polícia divulga a foto e o nome de um estelionatário que tem agido aqui no Distrito Federal desde 2013 e sempre do mesmo jeito. Mário de Souza Lopes usa vários nomes de empresas para oferecer serviços de concretagem em um site na internet. O problema é que ele nunca entrega o serviço. Na verdade, ele pede ao cliente uma entrada para começar o trabalho. Quando o dinheiro entra na conta, ele simplesmente desaparece. Só aqui no Distrito Federal já foram registradas 54 ocorrências contra o estelionatário, que continua solto. Segundo a polícia, somando todos os casos, ele já deu um prejuízo de R$117 mil às vítimas. Por unanimidade, a Justiça do Distrito Federal condenou o Facebook a indenizar em R$3 mil uma usuária do Instagram que teve a conta invadida por hackers. A empresa também é obrigada a reativar a conta que foi invadida em agosto do ano passado. Os desembargadores entenderam que o Facebook, que é dono do Instagram, não ofereceu um serviço seguro a cliente e que, por isso, ela sofreu prejuízo e teve os dados hackeados. Hoje à tarde, a Secretaria de Fazenda fez o sorteio dos prêmios do Nota Legal. Será que você ganhou uma bolada dessas? Acompanhe aqui comigo. O prêmio de R$500 mil saiu para um morador da Asa Norte que fez uma compra de R$ 76,97 em uma farmácia de Taguatinga. 2 prêmios de R$200 mil saíram para um morador de Ceilândia que comprou R$ 55 em um brechó de Águas Claras e um morador da Asa Norte que gastou R$ 24,80 em uma lanchonete da Asa Norte. E
os 3 prêmios de R$100 mil saíram para Águas Claras, R$ 126 em uma farmácia da mesma cidade, morador do Guará que pediu CPF numa nota de R$ 12,60 do cartório e um morador de Planaltina que gastou R$ 214 em um supermercado também de Planaltina. Não se esqueça de colocar sempre CPF na nota e os nomes de todos os sorteados estão nesse endereço, ó, notalegal.df.gov.br. Direção, a gente tem tempo, tem que sair correndo. Ainda tem um tempinho. Hoje tem Libertadores aqui no SBT, continue com a gente. Agora, na sequência do nosso jornal, você fica com o SBT Brasil. Todos os destaques que a gente pincelou rapidinho no começo da edição com a Natália e com a Suane sobre a CPI da pandemia e o procedimento contra o ex-ministro Pazuello serão explicados em detalhes agora no nosso jornal em rede nacional. A você de casa, eu agradeço, como sempre, a audiência e te digo, amanhã a gente volta às 7h20 da noite aqui no nosso jornal. Muito obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã. Tchau!